Vamos falar sobre o que hoje? Monstros. S.A. Uou. Vamos falar sobre Monstros S.A. A gente vai falar sobre o filme Monstros S.A. Monstros, lançado pela Todavia. Primeiro quadrinho da Todavia aqui, hein? Eu não sei se eles têm tantos quadrinhos, posso estar falando bosta. Mas eles têm um peso pesado no Eles têm catálogo. um grandão. Eles têm um grandão. É calhamaço, o negócio é grande e é bom. Do autor de Arma X, que é o Barry Windsor Smith. Ele mesmo. O cara que fez Arma X. X, fez um monte de parada aí na Marvel, fez um monte de coisa. Primeiramente, antes de tudo, calma. Torcedores, calma. Eu sou o anti. Eu sou o plano. Nós somos o antiplano. Toma. O único E primeiro canal de cultura. do mundo. A review inteira Do quê? vai ser assim. Vai ser assim, ó. Vai ser papum, ó. Não vai ser uma frase completa hoje. Primeiramente, se inscreva no canal. Deixa o like. Vocês ajudam muito a gente viu que tá crescendo. Muito bom, muito legal, a gente quer continuar. HQ é incrível. Eu tava querendo fazer um tempo. Em 2022, acho que essa HQ lançou. É um projeto que foi lançado aqui no Brasil e também lançou em 2022, mas é um projeto de 30 e poucos anos já. É um projeto que demorou 30 anos desde o concebimento até ele finalmente sair. Aí. Sim. Ele, cara, é um cara que tem uma carreira bem sólida, assim, no mundo dos quadrinhos de herói. Pelo que eu sei dele, ele fez o Arma X, que você vai ver que é um projeto um pouco embrionário disso aqui. É bem parecido, assim, em alguns aspectos, né? Sim. É o tema central de ser uma arma de guerra, né? Um projeto de um humano de guerra. Transformar um humano e causar com ele pra ele ficar puto. Ele vai também ter bastante inspiração do Capitão América, que vai ter essa mesma projeta. E o Hulk também, que vai ser um personagem que até pelo que sabe é fofoca. Embora não seja um canal sobre fofoca, a gente quer falar sobre o que a gente interpretou da parada. Essa história aqui era pra ser uma história do Hulk. É. Era pra ser tipo... Eu não sei, porque nem o Arma X, que é como que surgiu o Wolverine, era pra ser tipo o passado do Bruce Banner, né? Exato. Tanto que o principal aqui é o Bob Bailey, alguma coisa assim, que é o bebê Bruce Banner. Não vamos mentir, né? A gente é o único canal de cultura do mundo, mas a gente viu essa informação no Pipoca Nanquim. Se você quiser saber mais sobre o pré aqui, da concepção disso aqui, de quem era ele, o vídeo do canal do Pipoca Nanquim fala muito bem sobre. Mas aqui o canal não é sobre isso. A gente é sobre o que a gente sentiu lendo, sobre as nossas interpretações. Nosso canal, além de ser sobre cultura, é sobre sentimento, né? Sobre sentimento. Porque aqui nós somos dois homens... muito sensíveis. Isso aqui não conseguiria ser um quadrinho de herói. Eu acho que não deu certo na época. Por que não tem todas as estruturas de um herói? Então, eu acho que conseguiria, de certa forma, se deixasse. Porque tem muito desse, o editor não deixou. Que a gente viu que o editor não quis. Sim. É um negócio muito sensível, né? E lá tem que chegar mas uma hora que tem é que só a sensibilidade. Soco. Mas o monstro aqui em questão, o Bob, em nenhum momento ele vai até falar quase, né? Ele é um monstro que ele vai ficar sempre no canto. Então eu não consigo ver uma história de herói onde, nenhuma maior, o monstro, o personagem principal, ele não ataca, ele não faz nada, então não tem uma luta. Imagina uma HQ de história que não tem nada. É tipo assim, não é que não tem nada, mas é só política, é só, enfim, não sei se funcionaria. Porque sempre tem que ter um ato de heroísmo lá no meio. Sim, sempre tem que ter uma ação, enfim. Aqui não que aqui não tenha, mas é sofrido, né? Por exemplo, o Watchmen você pega, mas vai ter momentos onde vai ter uma porradaria, vai ter um negócio ali, vai ter um desenvolvimento de ação. Né? Aqui não, é só tristeza. E como que funciona? Um homem monstruoso, todo meio estranho, atacando uma mulher e uma criança. Exato. E ela falou seu monstro, e ele fala todos os balões dele, é tudo preenchido por uma palavra que parece meio alemão. É tudo estranho, assim, umas letras garrafais, assim, bizarras. E aí você não entende o que ele tá falando, e ela fala assim, um monstro, não sei o quê, e ele tá tentando atacar ela. Bom, aí corta. Corta pro Bob, ele já está no exército, e aí o cara que tá fazendo a entrevista fala, tu tem... Quantos anos? Aí ele, tenho 20 e tantos. Tu mora onde? Aí ele, não moro, né? Sim. Tu tem família? Não tenho. Pai e mãe não tem. Então você vê que ele é um João Ninguém. É o cara perfeito pra ser sequestrado pelo governo pra fazer teste. Exatamente. Se tem um homem que era perfeito pra fazer isso, era ele. E que não tem ninguém procurando ele. Quem vai sentir falta desse porra? Ninguém. E aí o cara do exército fala, vou fazer uma ligação pra ver se tu consegue entrar aí. E você vê que ele tá querendo entrar pro exército, não só porque depois você vai descobrir mais pra frente, que ele tem alguma ligação familiar com o exército, mas também, pelo que parece, ele não tem pra onde ir, ele não tem o que comer, não tem pra onde dormir. Então o exército dá tudo isso pra ele. Isso é a cadeia, né? São os únicos lugares que tem comida de graça e um lugar pra dormir de graça. E acho que o exército acaba sendo um pouco melhor que a cadeia, né? Sim.
E aí, esse grande momento eu acho que é legal desse começo, que primeiro você vai ver ele também, como ser humano, e também você vê que é o primeiro momento que ele fala. Porque o resto da HQ você não vai ver... É o primeiro e um dos únicos. Porque ele não fala quase na HQ, e você vê que ele podia ser um ser humano normal, só que a vida dele foi tão fodida, mas alguma miséria que esse menino fez na vida passada, que ele o tempo inteiro tá fudido. E você vê que ele ali tá tentando viver de alguma forma, mas você pensa, esse cara não João ninguém. Bom, vai ser morto mesmo, aí vai fazer o teste. Você descobre que tem esse Prometheus. O projeto Prometheus. A gente, a princípio, não sabe muito bem o que é, mas tem a ver com a Alemanha nazista e testes que faziam na Alemanha nazista. Sim, essa ideia de super soldado, de super humano, que a gente vai ver nos quadrinhos, né? Como Capitão América. Só que no caso a gente vê do lado bom, né? No lado dos Estados Unidos, que faz esses testes. Mas aqui também tem essa coisa, porque quem tá fazendo, até você descobrir são americanos. É um projeto americano. Até você começar a entender que é um cara que é alemão, isso vai acontecer no final. Mas no começo você tem a participação de um homem que não tem mão, ele tem uma garrinha no lugar da mão, ele não tem olho também. Então é importante ressaltar que o personagem que contrata o menino e fala assim, eu vou fazer a ligação pra ver, ele se arrepende. Ele é um personagem negro também. Ele é um homem negro. E logo em seguida ele já vai se arrepender. Ou uma hora que os caras levaram o moleque, ele falou, puta, fiz merda. Você vê que provavelmente ele foi induzido a fazer isso, provavelmente ele ia receber algum bônus por isso, mas provavelmente foi induzido a procurar esse tipo de padrão de pessoas, que não tem ninguém procurando. Chegou tipo um ouro ali pra ele, né? E aí com o tempo, só dar um parâmetro mais geralzão, a gente vai ver a história desse cara, a gente vai ver o passado do Bob, a gente vai ver o passado da mãe do Bob e vai vendo vários passados por aí, né? Sim, ela vai ter vários momentos, né? E por que a gente falou que é parecido com a Arma X? Justamente porque no Arma X o Logan é sequestrado pra fazerem experimentos nele, né? Tacar adamantium nele, pra virar um herói de guerra. Virar uma arma de guerra. Não é nem um herói, né? Uma arma, né? E aqui eles pegam o cara pra fazer vários testes e transformar provavelmente numa arma de guerra também. Tal qual o Logan, ele vai ser tratado como um animal, como se não tivesse história nenhuma na vida dele. Ele, tipo assim, sem a vontade dele, venha pra cá, você agora é uma propriedade nossa, você é um animal, um objeto nosso. Você não tem família, você não tem ninguém. E mesmo, por exemplo, no caso do menino que não tem família, ele tem uma história, mas não tem uma preocupação. Agora ele é um objeto do Estado, né? Tal qual o Capitão América, que tem um pouco mais bonito a história do Capitão América, mas ele também é um pouco disso que vai ser tratado na HQ. O Capitão América, por mais que ele fosse um homem pequenininho, magrinho, e ele vira um homem gigante, forte, ele é o sonho de Hitler, assim, né? Um homem loiro, americano, aquela coisa... Não que o... Mas, sabe... Aquela coisa loira, que não é judeu, que não, sabe, forte. Tem todos os padrões do ariano. E ele vira ainda mais, quando ficar forte, ele vira aquele homem grego, né? Que é o sonho. E aqui eles querem transformar ele nele, né? Só que o que vai acontecer de peculiar aqui? Diferente de todos os projetos, por exemplo, que acaba... Por exemplo, você pega o Hulk, o Coisa, que são personagens, que por mais que ele tenha uma criaturesco, ele seja um monstro, ele tem funcionalidade de destruição. Sim. Ele, além de virar uma coisa monstruosa, que vai começar a dar errado o projeto. Você vai começar a ver que você não vê ele até um dado momento. Depois que esse menino some, você sabe que ele não tem um olho, mas a única coisa que você some, ele some. E você começa a não ver ele mais, e você vai começar a acompanhar tanto a parte do oficial que contratou o Bob, e também as pessoas que estão trabalhando no projeto. O que levou ele também, e também o passado do que levou ele a chegar nessa situação. Sim. Só que aí você vai começar a descobrir que pelas pessoas que estão trabalhando no projeto, tal como o Arma X também, o Arma X foca muito nas pessoas que estão envolvidas. Tanto a pessoa que é a cabeça, que quer fazer aquilo, que é uma pessoa má. Quanto o cara que tem o intelecto pra fazer, né? Que é o professor. Sim, só que você vê que o professor, ele não quer fazer aquilo. Então ele tá fazendo como experiência científica de fato, né? Não... Enquanto tem uma outra pessoa que tem dó, enfim, isso aqui vai ser mais forte ainda, porque você vai ter personagens que tipo assim, porra, mas que merda que estão fazendo com o cara, não sei o quê, ou o personagem que fica zoando o monstro. E o que vai acontecer, você vai descobrir de boca a boca, é que tá dando merda. Tá indo pra um caminho que eles não estavam esperando, A porra de super soldado não existe. Ele tá virando uma massa que fede, que é horrível, que é podre, que é nojenta. E você não é mais aquela criança, não é mais... Parece que, tipo assim, desfizeram aquilo e a única coisa que resta ali era o que a mente dele era, né? Sim. Quando você vê o monstro, cara, o monstro é grotesco. Nem mostra tão focado assim nele, né? É sempre meio... Tá ligado? Sim. Enquanto isso, essa aberração tá sendo feita, essa atrocidade tá sendo feita na cabeça desse menino, a gente vai acompanhar também o oficial que colocou ele lá. Ele vai começar a entrar em parafuso. Ele vai ficar louco. Ele vai chegar pra família e falar, porra, meti o louco ali, ó, esposa, não devia ter feito isso, não sei o que lá. Ela fala, pô, para com isso, não sei o que, já tem nada a ver, aquele branquinho, nada a ver. E aí você vê que vai ter uma raiva
desse menino que a gente também não conhece, mas você vê que eles, por estarem numa situação tão difícil, deles ter um cargo de oficial, só que ele é um homem negro e totalmente rebaixado pelos outros, né? Você vai descobrir que ele também vai falar com o cara que é o dono do projeto Prometheus, e o cara fala, não tem nada a ver com nazismo, isso aqui é outra coisa. A gente viu que tinha esse projeto, a gente achou legal incorporar. E como também o imperialismo, ele faz parte dessa ideia fascista também, né? De, né, eugenia, enfim. Que os Estados Unidos herda muito. Por mais que ele tenha combatido o nazismo na guerra, tem muito essa herança também de um imperialismo, que acaba não deixando de ser a mesma coisa, assim, né? Ele fala que, ó, ele termina de falar com o cara e fala assim, não, beleza, não vai dar nada. Ó, tira umas férias aí. Ele só liga pro cara e fala assim, ó, mata esse mano agora. Sim. Vê, dá um jeito nele, né? E aí também vai ter um negócio que esse homem que recrutou o moleque vai entender por que ele tem tanto apreço pro moleque, né? Sim. Porque ele tá tão, tipo, não devia ter feito isso. Que ele em algum momento conheceu a mãe desse moleque. Sim. Quando ele era mais novo, quando ele era criança. Ele vai ter um momento que a mulher dele vai estar vendo que ele tá isolado no sótão, ele fica lendo os quadrinhos dele, e você vai ver como tem referência dos quadrinhos nessa história. Ele vai estar totalmente lelé, assim, no canto. Aí a mulher fala, bom, vamos ter que rever isso aí, o que tá acontecendo, né? Tipo, eu te amo, ele tem filho e tal, vamos ver, os seus filhos estão preocupados, e ele tá só em casa exilado, porque ele não tá indo mais trabalho. E ele fica só em casa. E ela também fala, vamos viajar, ele não. Ela fala, o que tá acontecendo? E aí ele conta sobre esse encontro que ele teve com a mãe desse menino. Exatamente. Desse Bob Bailey. E aí ele fala que era uma mulher gigante, que não sei o que lá, né? E aí vai ter a representação de visual dela, quase uma deusa. Ele fala, ela era uma deusa, ela tocou em mim, ela mexeu no meu rosto. E sabe, eu vi uma luz emanando e foi ali que eu tive um gatilho de, enfim, que eu fazia parte dessa história. E você vai entender que ele tem um lado muito esotérico, esse personagem. Sim. Que provavelmente é uma herança da avó dele, que tem ele e a filha dele, provavelmente, a gente vai descobrir depois, tem essa relação, não chega só a ser médium de conversar com os mortos, mas tem uma certa premonição, sabe? Eles conseguem sentir, enfim. Aqui é um pouco o problema que eu falei com o Luiz, que parece, mas no final ele é resolvido um pouco isso, que parece que é aquela coisa do negro mágico, que é um personagem negro, que ele tem um poder mágico que não é explicado, que serve só pra ajudar o personagem branco. E também é meio jogado assim esse poder, usa nesse momento, usa em um certo momento lá com a filha dele, né? Depois só no final do negócio, meio que tipo... volta essa parada. Você não entende muito por que aparece isso, né? Mas eu acho um pouco legal também isso, porque eles têm essa parada que fica entre eles, ele não tem interesse em mostrar muito, mas você vê que existe uma relação interessante com a morte, e com a dor, e com o sofrimento, e com as coisas que acontecem na vida. Que isso vai ser trabalhado no final, que é bonito até. O que acontece? Esse personagem ele vai começar a ficar... Ele tá piroca com isso. E ele entra na cabeça dele que eu preciso resolver isso. Preciso ir lá ver o moleque. E aí o que ele faz? Ele escreve uma carta de despedida, quase uma carta de tipo assim, que eu vou morrer, né? Eu estou indo pra morte. E ele pede uma carta de despedida, ele fala assim, tenha paciência com a nossa filha, porque ela vai sofrer por causa disso. Porque ela também é que nem eu. E mostra que eles são muito mais sensíveis do que as outras pessoas para as informações ao redor. Eu vou lá e eu vou ter que resolver essas paradas. E meio que dando a entender, eu não vou voltar mais, né? Ele vai, no meio do caminho, as pessoas que estavam vigiando a casa dele, tentam matar ele consegue. Logo que ele sai de carro, assim... Já tem uma perseguição, tentativa de derrubar ele da ponte, não sei o que lá. Mas ele consegue chegar. Aí foi o momento onde vai revelar o monstro pra gente. Sim. Tanto pra ele, que o que aconteceu com esse menino, né? E passaram, tipo assim, um ano, assim, né? Mais ou menos. Acho que não chega a um ano, mas passaram uns bons meses assim. Tanto que fala que o moleque, ele começa a crescer como se fosse um feto, assim, e vai desenvolvendo, vai ficando gigantesco, né? Gigantesco. O que vai acontecer? Ele vai conseguir salvar esse menino. Ele vai chegar lá. E ele entra também na brisa, antes ele fala uma coisa com a mulher dele, que ele fala que é como se tudo na vida tivesse um propósito e fosse uma roda gigante, assim, que nem o... Uma teia, né? Na verdade ele fala que é como se fosse um moinho, mas tem uma teia gigante que aparece no plano. E aquele, também ressaltar, a arte desse cara é muito detalhista, né? Tudo tem muito um significado, muito propósitos, enfim, a arte dele é muito bonita, é cheia de rachura, mas ela é muito detalhada, muito detalhada. E eu tava pesquisando, eu vi também, que ele não gosta de fazer quadrinho, ele tem estresse fazendo, mas é muito bonito. Ele leva como um trabalho mesmo, né? Não tem essa punhetagem de falar assim, eu adoro fazer arte. E ele fala que tudo tá interligado. E aí a gente vai ver como que esse moleque se transformou num monstro, né? E também os motivos dele ser tão traumatizado, né? A gente vai ver diferentes tipos de monstros ao longo do quadrinho, né? Tanto é que você vai ver que o tempo inteiro ele fica amarrado, ele tá ali no projeto. A primeira hora que o cara tira ele do lugar onde ele tava preso, ele fala assim, você consegue estourar essas correntes. E ele estoura com uma facilidade. Ou seja, o tempo inteiro ele podia ter fugido. Ele não é revoltado, ele é tão traumatizado ele é submisso. Ele é tão traumatizado com o passado dele que ele é submisso a qualquer situação. O cara... Uma situação que ele tá, tipo, sofrendo pra caralho,
virando um monstro, ele não foge. Não foge. Não rebate Ele cara. é o que o Hulk seria depressivo. Sim. Né? Tipo assim, o Hulk, ele Se é o Hulk aquele não fosse monstro. agressivo, né? Se o Hulk fosse... Ele é o Hulk que não consegue lidar. Ele não consegue fazer as coisas, porque ele é tão submisso por causa da história que ele tem, que ele não consegue agir. Quando ele mostra que ele quebra a corrente com uma facilidade, você fala, caralho, ele podia ter fugido a qualquer momento. E ele foge. E Nessa aí? que eles estão fugindo no carro, que esse oficial tá fugindo, que salvou ele, meu amigo, ele é baleado com uma ponto .50, assim. Uhum. Pá. E aí já era, a cabeça dele explode, assim. É o cabeça do homem, não do monstro. Não do monstro. O monstro, ele é quase a prova de bala, né? E aí também, ao mesmo tempo, você começa a ver a casa dele, como que tá. Que a menina dele começa tipo, pai, socorro, pai. Sim, sim. E aí, tanto que ela até ajuda, assim, de certa forma, uma holograma dela aparece no meio do caminho pra distrair os caras e tudo mais. Os poderes são muito confusos dela. Porque... Ela tem, sei lá, telecinese. porque ela consegue entrar na mente do outro. Porque tem É. uma hora que tem um cara que era mais sensível, você descobre, ele é um isso que eu ia soldado. falar também. Ele tem um homem que é sensível, que ele E tinha ele uma... tá lá no morteiro, né? ele tá na ponto .50 lá. E aí ela entra na coisa dele, ela vira pro oficial, que é o oficial nazista lá, que é o dono do líder projeto do do Prometheus. E ele destrói o cara. Uhum. E aí você entende que ela também tem esse poder. E você fala, Sim. bom, tá aí. É isso. É isso. Do mesmo jeito que ele virou um monstro, também não responde muito. Como é. E a grande parada que é legal aqui, por exemplo, o Arma X vai mostrar tintim por tintim o que eles estão fazendo Exatamente. ali. Esse aqui é o que... É Ele como se pula fosse... essa parte mais científica, né? do que tá acontecendo no projeto. É como se o Arma X entrasse aqui no meio, sabe? As folhas do Arma X. É como se o Arma X fosse, tipo, todo o processo da galera malvada lá, científico, metendo coisa nele, e não o pós. Tem até o pós, porque, né, é ele fugindo. Sim. Mas aqui tem mais o pós dele lidando, né? Sim, Não com é a situação, Ele enquanto monstro. E Porque- o pré também, né? Do passado dele. de Porque por a que ele é assim. receita científica do que vai acontecer, o que eles estão fazendo, não é mostrada. Uhum. Inclusive o monstro não é mostrado em nenhum momento quase ali no começo. Então você não sabe o que eles estão fazendo, como é que funciona o experimento. Inclusive é até legal depois que você vai descobrir sobre a receita do experimento mais pra frente. E aí a gente também vai começar a adentrar no passado do moleque. Ele foge por um tempo, você descobre que ele volta pra casa dele. Inclusive essa hora que ele tá fugindo me lembra até Monstro do Pântano, que também é parecido também. Se você for ver, Monstro do Pântano tem influências e provavelmente teve influências na vida Sim. de ambos, né? Tanto do Alan Moore quanto do Barry. Porque Monstro do Pântano também é essa coisa mais humanizada Sim, da do figura monstro. monstruosa, Sim. dessa figura que é agressiva, que você descobre que é tão viva e tão bonita, e a beleza em cima disso. E essa coisa meio padrão, que pra época eu acho que era muito importante, Uhum. que é os monstros são os outros, né? Isso aqui é a coisa mais simples que a gente pode falar, que é o monstro é o ser humano, né? Mas você vai ver, isso é uma crítica antiga, né? Por exemplo, o Frankenstein já trabalha isso, né? Mas é muito legal também. Ele vai voltar pra começar casa dele. E aí nesse momento vai começar a adentrar no passado dele, né? Sim. Mostrar por que ele é tão submisso e tudo mais, e vai mostrar todos os monstros que não são monstros, né? Não visualmente monstros. Sim, os traumas monstruosos, né? Que são as pessoas, o próprio Estado. Que aí mostra, por exemplo, o pai dele sendo... Que é um dos pilares, né? Pra ele é o pilar. É o pilar. E aí também depois vai mostrar por que o pai dele é desse jeito. Sim. O que afetou tanto ele pra ele virar um monstro. Sim. Esse quadrinho ele vai fazer uma coisa muito legal, que me lembra... E aí foi que eu pirei também, que ele parece muito cinema. Uhum. Ele tem uma linguagem muito cinematográfica que provavelmente tem uma influência muito grande na carreira dele, tanto na forma de escrever, quanto nessa coisa de pular uma hora pra cá, a montagem vem pra cá, uma hora vem pra cá, e lembra muito Pulp Fiction, sabe? Essa coisa de tipo assim, uma hora ele vai contar uma história, por exemplo, logo quando ele chega na casa, vai contar a história, ele vai estar enquanto monstro, e aí você vai ver que ele vai reviver essas memórias na cabeça dele. Nas memórias dele, ele vai estar como criança, ele vai estar na forma de monstro. Sim. O que ele seria como criança, e aí você vai ver as interações sociais. Aí a primeira vez que você vai ver o pai dele, e você já vê que, puta, ele já entra com o pé na porta, tipo assim, puta. E pra mim, vou só dar um adendo, essa é a parte que realmente começa o quadrinho, assim, Sim. de fato. Sim. Antes tem toda essa parte de ação e tudo mais, dele virando monstro, tem essa fuga e tudo mais, mas o que o quadrinho realmente quer falar pra mim é aqui. Exato. Fala sobre abuso, fala sobre... Aqui é como se fosse um prólogo, né? Toda essa parada dele virando monstro é um prólogo. Porque justamente a montagem, ela funciona assim, uma hora ela conta uma coisa, aí ele volta pra cá, aí ele vai um pouquinho mais pra frente, depois vai um pouquinho mais pra cá. Tanto é que quando ele vai mostrar o pai, essa primeira interação dele com o passado, revivendo essas memórias, enquanto monstro, você vai ver que ele vai ficar escondido na escada, lembrando dessas coisas. Você vê que ele ainda é aquela criança ali dentro, né? Sim. Daquele corpo de monstro. Você vai ter isso. Aí do nada já vai cortar pra mãe um período antes do pai chegar. Aí depois um período depois do pai chegar. Aí um período antes de novo, entendeu? Então ela vai ter esses cortes, né? Vai ficar brincando com isso. Aí você vai começando a entender o que estava acontecendo. E o que vai acontecer dentro daquela casa? Bom, basicamente o pai tava na guerra, né? Tava na Segunda Guerra. A mulher dele tava lá, tipo, em casa, assim,
com saudade do marido. É importante ressaltar que esse homem era um homem bom. Sim, era um cara que ela gostava muito. Ela sempre mandava carta pra ele, falava, ele sempre escreveu muito bem, ele respondia minhas cartas, parecia um poema. E aí começa a chegar menos e menos carta, né? E ela é cuidada por um cara do governo que se responsabiliza por mandar as cartas dele e tudo mais. E aí esse cara começa a se aproximar dela, né? Começa a ter um amorzinho e você também não sabe se, tipo, realmente o cara não tá mandando carta pra ela, se ele tá interceptando pra ele conseguir ficar com a mulher no final, né? Fica nesse negócio meio dúbio. O que você começa a descobrir é que o marido está no lugar da guerra, que a gente não sabe, porque a gente tem antes ele, o que aconteceu com esse homem. Sim. Porque antes a gente vai ter interações da memória do monstro, dele brigando com a mulher, sendo super agressivo, e não só com a mulher, não é uma questão, lógico, machismo, que é algo muito importante, ainda mais naquela época, né? É um tema importante aqui, essa preconceito do que a mulher tem que ser, do como que ela tem que se portar. Só que ele não é só agressivo com ela, ele é agressivo com o filho, ele é agressivo por irmão dela, ele é agressivo por a irmã dele, ele é agressivo com todo mundo. É agressivo com todo mundo e ele tem uns negócios muito esquisitos também, que é tipo, não quer que guarde os pratos de jeito nenhum, tem que deixar sempre na mesa. Sim. Ele tem algumas piras, assim, ele é um cara pirata. Ele fica pegando na arma dele, que não era uma arma dele, era uma arma alemã, uma Kruger, que ele fica mexendo, ele fica tocando. Então ele tem isso. E ele não interage, tipo, em forma de carinho de jeito nenhum com o filho. E essa é uma das coisas mais pesadas pra mim. Sim. Dá até, assim, uma agonia, porque... E quando interage é um negócio super violento, que ele tá, tipo, filho, eu vou te ensinar a tirar. E aí, um dos momentos que pra mim é mais agressivos, assim, na HQ, é o momento que ele vai voltar da guerra. Porque o que acontece? Você vai descobrir depois que todo mundo tá voltando da guerra, menos ele. O que tá acontecendo? Um monte de gente tá voltando, e ele era só um tradutor. E ela fica perguntando lá pro cara lá do governo que cuida dela, entre aspas. Sim. O que tá acontecendo? Aí, ele tá passando por tal coisa. Ele tá não sei o que, mas não se preocupa, ele tá bem. Sim. Aí foi o que o Luiz falou, não dá pra saber se ele tá interceptando porque ele quer ficar com ela, mas também você começa a descobrir que não estão querendo fazer ele voltar pra Exatamente. casa. Não querem deixar ele voltar de jeito nenhum. Até uma hora que esse cara que cuida dela é despedido do cargo, porque ele começou a se envolver com ela. Só que o nível de segredo do caso do rapaz, do pai dele, é tipo nível 6. Sim. Tipo assim, é um nível muito alto, tipo assim, não vaza nenhuma informação sobre o que aconteceu com ele. Então eles estão adiando muito a volta dele pra casa. Só que vai ter um momento onde ele volta pra casa. E também tem um outro ponto importante que vai falar do cara que recrutou o Bob. Ele fala, esse sobrenome eu lembro por causa da mulher e porque o pai desse moleque matou meu pai na guerra. É verdade. Então ele tem, além de tudo, tem essa ligação a mais, né? É verdade, o pai desse menino matou. Depois você vai descobrir que não. É uma das grandes partes que mais me incomoda é a parte que ele volta da guerra. E aí aquela criança, que ele é tão bonitinha, ele quando criança, é tipo assim, aquela criança tão... Ele é um moleque que tá, tipo, sendo criança normal, tá? Ele tem a mãe dele, que ele ama muito, ele tem uma proteção muito grande da mãe. E ele tem uma figura paterna que seria o cara que cuida dela, né? Sim. Que de vez quando ele sai, ele ensina alguma coisa pro moleque. Só que ele sabe que o pai dele é um pai que foi pra guerra e ele tem essa coisa da criança esperando o pai, a volta do pai. E quando volta, cara, ele tá todo vestidinho de uniforme, de guerra. É tudo assim, um botoadinho, coisa mais fofinha. E o pai olha pra ele e ele fala, tipo, tira essa porra. Tira essa merda. Uma criança, tipo assim, 8, 5, 6 anos, sei lá. E aí você fala, caralho, e é toda aquela decepção, aquela frustração que aquela criança... Aquele orgulho que ele tinha daquele pai que ele não conhecia e quando chega aquele monstro, né? E é monstruoso, todas as atitudes, ele bate no filho. Você vai descobrir que o olho que ele perdeu... que a princípio ele fala que foi uma bicicleta, a gente acaba descobrindo que a mãe fica falando que é um acidente de bicicleta pras pessoas, e na verdade foi o próprio pai. Até o moleque acredita nisso, pra tipo, esconder o trauma dele mesmo, né? E aí você vai ver as atrocidades que vão acontecer na vida dessa... E essa mulher é uma coitada também, essa ela sofre, viu? E porque muito ela a qualquer custo quer ficar com o cara, né? Ela tenta sempre agradar o cara. Ela acha que o problema é sempre ela e nunca ele, né? Ela tem uma autoestima muito baixa ali na relação. E ela achar que o problema é ela, de que ela tá fazendo de errado, o que aconteceu com esse marido. E ela tem essas intrigas na vida dela. E você vai acompanhar Na verdade, você acompanha pouco o menino, né? Você acompanha mais o ao redor desse menino, né? E o que acabou gerando o monstro, de certa forma, além de ter o lado literal, ele é o que ele vira, né? Do que a nossa vivência, tanto acaba aquela coisa do existencialismo, a essência precede a existência. Tipo assim, as coisas que aconteceram ao redor dele antes dele nascer mesmo, já vão tornar ele no que ele vai tornar. De certa forma, o monstro é tudo que tem acumulado ali dentro dele. E de certa forma, em algum momento, esse monstro vai explodir, vai... Ele não é agressivo aqui, mas você vê que ele tá por isso aqui pra explodir, né? Sim. Ele já é tudo aquilo, né?
O monstro foram as coisas que foram colocadas ao redor dele, né? Tanto o que precede o pai dele ter sofrido aquilo pelo próprio sistema, da própria guerra, enfim, né? Então o que vai acontecer? Muito do que é contado aqui é por cartas da mãe também, isso é muito legal. A mãe narrando, escrevendo, assim, aí tem parte que ela risca, né? Tem uns textos bem grandes também, Sim, né? Tem umas páginas que é só texto, quase. E aí você vai ver os pensamentos da mãe, aquela mulher sensível, que gostava às vezes de conversar, tem um marido que não conversa, que não dialoga. Bem triste, né? Isso que vai acontecer com ela. Eu gosto muito do formato de... No próprio logo, no próprio Arma X também tem. Que eu gosto que os balãozinhos encaixam no outro... Sim. Eu acho muito legal, que parece que tem uma continuidade muito legal. Sim. Que não é que, tipo assim, um quadrinho que, tipo assim, tem a fala aqui, aí você muda pro outro quadrinho. Tem um balão que já liga pro outro e é bem orgânico a leitura, né? Eu gosto muito desse formato dele que ele escreve. E outro negócio sobre o debate, né, que esse quadrinho levanta é sobre como o ódio, quando você quer odiar os outros, ele continua perpetuando, né? Sim. Porque o ódio começa lá atrás, quando o nazista lá faz alguma coisa pro pai dele. Aí o pai dele faz coisa pro filho dele. Aí o filho dele vira um monstro também. Todo mundo vai virando um monstro por causa de um negócio lá de trás, né? E ele só não vira um monstro porque ele é impotente, eu acredito. Porque ele foi criado pra ser aquela figura. Tanto que foi mimado um pouco pela mãe, submisso do pai. Exatamente. Talvez se ele tivesse revoltado, ele continuaria a trazer essa violência. Ele só não consegue. Ele é violento consigo, né? Talvez se o pai tivesse continuado vivo, causando com o moleque, ele fosse crescer e se tornasse um adulto violento. Mas como toda a família acaba falecendo cedo, ele... sei lá, como que ele é crescido, né? Como ele cresce. Acho que ele acaba ficando só traumatizado, né? Sim. Eu achei até um momento que ele ia matar o próprio pai. Porque você sabe que no começo o pai morreu. Tanto é que tem um jornal no começo, bem no comecinho, que aquele personagem que vai salvar o menino, ele tá lendo o jornal e aparece o caso da família, que todo mundo morreu na família, menos a criança. Vai ter um acontecimento, você vai descobrir. Fica um pouco confuso o que aconteceu na guerra, por que ele ficou tão maluco. Mas a guerra, enfim, é assim que funciona. As pessoas lidam de maneira diferente quando você vê violência. A gente não tá acostumado, mas imagino que... Bom, a gente sabe como é que foi a guerra, tanto a guerra do Vietnã, a gente sabe que saiu todo mundo fudido. A gente sabe que todo mundo saiu fudido daquela porra. Então ele volta fudido, com certeza, por causa da guerra. Mas você sabe, vai ter um plot twist ali do que vai acontecer. Plot twist não, né? Mas vai mostrar quem era aquele personagem do começo, quem era o dono do projeto Prometheus. Você vai descobrir, vai ter um desenvolvimento lá, mas, enfim, leia o livro. Mas vai ter um desenvolvimento que é muito legal, que você vai descobrir, isso eu acho importante pontuar. Acontece algumas coisas no projeto Prometheus original, e ele só consegue os restos dos escritos, porque o resto pegou fogo. Exatamente. Então você vê que o projeto que ele tá tentando trazer para os Estados Unidos é uma cópia barata. É uma cópia mal feita, sem partes do negócio. De um projeto que provavelmente já não funcionava. E aí é uma cópia mal feita, então era pra dar errado. Era total egocentrismo do cara de querer fazer aquela parada acontecer. E também é um jeito dele continuar vivo, né? Porque é um cara que fez muita merda pros Estados Unidos e é um jeito dele trabalhar pros Estados Unidos, né? E é legal como os Estados Unidos vai ter muita herança dessa coisa fascista também, né? Tanto que é meio que fosse duas faces da mesma moeda, exatamente, né? Ganhou a guerra, mas a que custo também, né? Mas é um quadrinho excelente, muito bonito, assim. Ele é muito político, ele vai ser um quadrinho... Se você gosta de coisa meio ficção, né? Mais sci-fi, mais... essa ficção de coisa de monstros, se você gosta de conteúdo de monstro, né? E um negócio também mais íntimo, né? Ele é muito sensível, ele é muito íntimo, ele é justamente sobre... São os traumas, né? Uma criança repleta de traumas, ela é bem pesada, se você não tá muito numa vibe tão legal... Provavelmente você vai ficar meio baqueado, talvez. Mas ele é uma história bem profunda, ele é uma história muito bonita, ele é cheio de momentos lindos. Ele faz bastante referência a cinema pra mim, nessa opinião. Eu acho que tem cinema de guerra, tem essa coisa mais sensível de família. Vai ter uma cena específica que vai ter a hora que ela vai ter um relacionamento com aquele policial que eu falei, e vai ter um beijo na chuva. Pra mim aquilo é cuspido escarrado de Ponte de Madison, do Clint Eastwood, que essa cena é muito linda. No filme também tem essa coisa do amor proibido, né? Essa coisa do amor verdadeiro, aquela paixão, né, que eles têm, só que não pode, né? E Ponte de Madison é justamente sobre isso, é lindíssimo, e tem uma cena na chuva que é muito parecida. Fora também todas as referências a quadrinho de herói, né? Tem hora que aparece o cara dentro do Super-Homem, Capitão América e tudo mais. O plot é um cara querendo inventar um Capitão América. É muito parecido, o Capitão América com a mistura do Wolverine, com o Hulk, exatamente, né? Enfim, são muitas coisas. Esse cara é Marvete, né? É foda. Mas é linda essa HQ, eu acho que assim, tem que ter na coleção, além de ser uma capa lindíssima. Eu ia comentar isso, eu comentei com o Luiz, que eu vi algumas pessoas falando que não gostaram da capa, porque a capa americana, ela... Vê o rosto do monstro e tudo mais, mas eu acho que é tão não sobre isso, né? Também acho. Inclusive, o monstro, ele pouco aparece. E eu acho que isso justamente reflete muito mais do que a versão americana. Tudo bem que a versão americana é uma cena que é o rosto dele todo fudido,
e a bandeirinha americana. Sim. E é lógico aquela ironia. E é isso que a gente comentou do nazismo com o americano, né? Que é a mesma coisa. É quase uma sátira ali dos Estados Sim. Unidos, aquela brincadeira de fazer o que quer, custe o que custar, né? Por um bem bélico, pelo bem do próprio país, foda-se as vidas. Só que eu acho que isso aqui fala tão mais sobre a sensibilidade desse quadrinho. Fala muito mais sobre o quadrinho em si, né? Que é um moleque que ficava no canto, assim, sempre escondido, não aparecia muito. Essa e coisa era da sobre isso, escada né? que mostra muito no quadrinho, que é ele esse posso descer? Meu pai ainda tá embaixo, ele já foi dormir. Tipo assim, mãe, cadê você? Sabe, essa coisa, tipo assim, Sim. procurando uma mãe. E aí você vê essa figura monstruosa, gigante, essa sombra da vida dele que acabou gerando o que ele foi o que é a vida dele, né? Eu acho essa capa lindíssima, eu ouvi falando mal, eu discordo totalmente, eu acho essa capa muito linda. Ela reflete muito mais sobre essa sensibilidade, essa coisa, né? Essa impotência, essa beleza desse quadrinho. Fica aí a combinação, porrada, assim, ele é político, ele é pesado, ele é quase essa coisa da obra-prima mesmo, é um trabalho que começo, meio, fim, fechado, Sim. que explora o quadrinho como mídia, eu acho muito foda. O Luiz, eu acho que a única reclamação que você teria é que faltou ser colorido, né? Você tá nessa fase. Mano, a gente só tá em coisa preto e branco, já deu disso aí, né, rapaziada? Explica mais Em aí. 2023 os caras não pintam gibi. É foda, né? Se o gibi é de 1918, pinta você aí da editora. Que isso? É verdade. Chega aí de gibi preto e branco, a gente só lê o gibi preto e branco. Vou voltar a ler o herói. Tá certo. Bom, é isso. É isso. Fizemos um vídeo aí grandezinho, bem legal. Não se esqueça de... Se inscrever, não esquece de deixar o like, seguir a gente nas redes sociais aí, ó, TikTok, Instagram, Twitter. Twitter a gente não tá usando muito, mas eu uso. Me segue no Twitter. Inscreve aqui no canal, vê todos os outros vídeos, tem vídeos muito legais. Se você é quadrinista, fica a recomendação. Se você é quadrinista, se você Se você é conhece algum editora. quadrinista, se você é uma editora, tá começando já na hora das editoras começar a virar chavinha de que nós é o quê? Mas é o crime. Nós é o único canal de conteúdo do mundo. Mas enfim, se você tem algum conhecido, se você tem esse interesse, manda pra gente. A gente já fez uns 2-3 vídeos de quadrinistas brasileiros. Até mais. E não só brasileiros, mas esses quadrinistas um pouquinho menores, enfim, que tem interesse em compartilhar. E veja os vídeos que a gente também já fez, né? Se você é uma editora que não quer mandar nada pra gente, pode fechar as portas aí, ó. Não vai ter futuro nenhum. É isso. Agora eu vou terminar o vídeo aqui, eu vou cuidar do meu filho e vou fazer ele virar um monstro também.